Mercedes-Benz T80 1939, aquele que era para ser o carro mais rápido do mundo. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa Olho no Carro, e use nosso cupom MENTIRAS15, para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. O Mercedes-Benz T80 é um automóvel de 6 rodas, desenvolvido e desenhado por Ferdinand Porsche para Mercedes-Benz. Foi construído em 1939 com o objetivo de bater o recorde mundial de velocidade, mas nunca o chegou a tentar, por causa do início da Segunda Guerra Mundial. Os anos 1930 foram a época onde apareceram grandes inovações tecnológicas, e o crescimento industrial estava no seu melhor momento. As maiores potências mundiais competiam entre si pela melhor capacidade técnica e inventiva. Naquela década o automobilismo evoluiu muito, e havia uma disputa dentro da própria Alemanha pela melhor marca, entre a Mercedes-Benz e a Auto Union. Essa última era então a dona da Audi. Tanto nas corridas como nos recordes de velocidade, estas marcas mediram forças e construíram os mais belos carros daqueles tempos, conhecidos como Silver Arrows, ou Flechas de Prata. Um dos grandes sonhos do piloto alemão Hans Stuck era bater o recorde mundial de velocidade, e ele convenceu a Mercedes-Benz a fazer um carro para isso. Oficialmente aprovado por Adolf Hitler, que era grande fã de corridas de automóveis, influenciado por Stuck, o projeto se iniciou em 1937. O projetista, Ferdinand Porsche, tinha traçado o objetivo de alcançar assombrosos 550 km por hora, mas após o sucesso dos recordes de George Easton e John Cobb em 1938 e 1939, respectivamente, o objetivo foi aumentado para os 600 km por hora. No final de 1939, quando o projeto estava terminado, o objetivo foi mais uma vez modificado, para 750 km por hora. Isto também constituía a primeira tentativa de recorde absoluto de velocidade em solo alemão. Hitler imaginava outro triunfo para a Alemanha com o T80, pois significava uma superioridade tecnológica que ia ser testemunhada pelo mundo inteiro. Uma Autobahn era o percurso ideal para bater o recorde, pois já tinha provado ser eficaz, embora numa classe inferior, com o MG 1500 do britânico Gold Gardner, que alcançou os 320 km por hora. Hitler não fez por menos, e dotou o programa do T80 com o dobro do dinheiro que tinha disponibilizado para as equipes de Grand Prix da Mercedes-Benz e da Auto Union. O impressionante motor escolhido para o T80 era o Daimler-Benz DB603, um motor 44.5 V12, isso mesmo, 44,5 litros de cilindrada, cilindros invertidos. Os cabeçotes ficavam na parte de baixo do motor, e com injeção mecânica de combustível. Este motor teve a sua cilindrada aumentada, pois derivava do famoso motor de aviões DB601 que equipava os Messerschmitt Bf-109, uma das aeronaves mais letais do temido Esquadrão Aéreo Luftwaffe. O DB603 era o motor V12 com maior cilindrada em produção na Alemanha durante os anos da Segunda Guerra Mundial. O chamado DB603 V3 montado neste automóvel era o terceiro protótipo desta série e viu a sua potência máxima aumentada para 3.000 cavalos, praticamente o dobro da potência do Bf-109 ou do Supermarine Spitfire. O motor trabalhava com uma mistura especial de álcool metílico, benzeno, etanol, acetona, nitrobenzeno, gasolina de aviação e outros, com injeção de MW água metanol para arrefecimento, aumentar a compressão e evitar a autoignição. A potência era transmitida para as 4 rodas traseiras, por meio de um conversor de torque hidráulico com uma única marcha. Para manter a tração, o T80 tinha um dispositivo mecânico anti-spin control, ou seja, evitava a patinagem das rodas. Este dispositivo, quando detectava que havia rodas girando mais depressa que outras, e reduzia a quantidade de combustível que ia para o motor, como uma espécie de controle de tração da era moderna. Em 1939, o T80 estava completo. O resultado era um automóvel de 8 metros de comprimento, 3 eixos, com 2 deles motrizes e um direcional, e com um peso de quase 3 toneladas, 2.896 quilos mais precisamente. A carroceria em alumínio tem excelente aerodinâmica, projetada por Joseph Mikle, especialista em aviões e aerodinâmica. Para isso,
O T80 incorporava um cockpit desenhado por Porsche, capô bastante baixo, paralamas arredondados para alojar as rodas e traseira longa. Na metade da carroceria estão duas pequenas asas, que dão ao carro força decente e asseguram estabilidade. Estas asas foram inspiradas nos Hack da Opel, de 1928. A carroceria tem ainda duas caudas, onde estão as rodas traseiras. Alcançou o CX coeficiente de penetração aerodinâmica de apenas 0,18, número surpreendente para qualquer veículo, mesmo nos dias de hoje. Como ambiciosamente planejava, Hans Stuck seria o piloto do T80 ao longo de um trecho especial da Reichs Autobahn Berlin Halle Leipzig, que passava ao sul de Dessau, agora parte da moderna Autobahn A9, entre as saídas 11 e 12, pois tinha 25 metros de largura e quase 10 km de comprimento, com o meio pavimentado para Dessauer-Rennstrecke, a pista de corridas de Dessau. A data para Rekordwoche, a Semana do Recorde, foi marcada para janeiro de 1940, mas a guerra começou no dia 1º de setembro de 1939, impedindo assim que o T80 batesse o recorde. Em 1939, o automóvel recebeu de Hitler o apelido de Schwarzervogel, pássaro preto em português, e era para ser pintado nas cores nacionalistas da Alemanha, completado com a águia alemã e a cruz suástica nazista, mas como o evento foi cancelado, o T80 foi guardado e nunca chegou a andar. Após a guerra, John Cobb conduziu o High Automobile Special a velocidade recorde de 634 km por hora, em 1947, velocidade que era 116 km por hora mais lenta que os 750 km por hora para o qual o T80 tinha sido projetado. Foi preciso esperar até 1964, para a Art Arfons chegar aos 875 km por hora no Green Monster, movido a motor a jato, para superar a velocidade que era objetivo do T80. Em 1965 foi atingida a velocidade de 658 km por hora pelo Golden Road American com 4 motores Chrysler Hemi, que ainda continua a ser o recorde de velocidade para um veículo movido por motores a pistão, não sobrealimentado, e com potência transmitidas para as rodas e não por impulso a jato. O motor do T80, o DB603, possuía um compressor centrífugo acionado mecanicamente, ou seja, o T80 seria classificado numa categoria diferente do Golden Rod. Nenhum veículo chegou à velocidade projetada do T80, com a transmissão de potência às rodas, até 2001, quando Dom Vesco atingiu os 738 km por hora no seu turbinator com turbina a gás, em Bonneville. O motor DB603 foi removido durante a guerra, enquanto o chassi foi guardado num local seguro em Karten, na Áustria. O T80 sobreviveu à guerra e hoje está no Museu da Mercedes-Benz em Stuttgart para exposição permanente, onde permanece hoje, mas sem a parte mecânica. Ao longo dos anos, muitos adeptos da marca alemã têm pedido à marca para restaurar o Mercedes-Benz T80 com suas especificações originais, e desta forma retirar todas as dúvidas quanto às suas reais capacidades. Será que iria atingir os 750 km por hora? Mas até hoje a marca ainda não atendeu aos numerosos pedidos. E assim, amputado, permanece aquele que será eventualmente o Mercedes mais rápido de todos os tempos, mas que nunca pode provar. Será o mais rápido de sempre? Não sabemos, pois guerra é guerra.